Então, pessoal, tudo bom? Vamos estudar física. Hoje vamos falar sobre movimento circular. Onde podemos encontrar um movimento circular? Por exemplo, ali tem as pás de um ventilador. Quando estão girando, tem um movimento circular. Um outro corpo que também faz movimento circular está ali girando. Tudo que gira, né? A roda gigante. Temos lá o movimento do Sol, da Terra, da Lua e da Terra e vários. Mais tarde a gente vai ver que alguns desses movimentos não são movimento circular. Tá? Mas a princípio vamos entender que sim. Por exemplo, a Terra, a Lua, os planetas giram em órbita elíptica, contrário daquilo que tudo que vocês já viram falando que era órbita circular. Assim como as orbitais do átomo também. Então, lembre-se de que você, tendo uma circunferência, um círculo, para descobrir sua circunferência você faz 2πr. Está ali, r vezes 2 vezes π, 2πr. Porém, se eu quiser somente um pedaço desse círculo, um arco da circunferência, o arco da circunferência, eu posso pegar só aquele pedaço dali e... Opa, apareceu. E vir aqui trabalhar este canto. Como assim? Eu tendo um ângulo θ, um ângulo qualquer que eu tenho ali, essa minha equação daqui vira essa de baixo, onde a circunferência virou o pedaço do arco de circunferência. E o meu ângulo θ anteriormente estava representado aqui por 2πr. Então fica fácil, essa equação aqui é o básico para o movimento circular, uma equação que vocês já conhecem de outra forma. Agora, se eu pegar essa equação e dividir ela pelo tempo dos dois lados, ela não vai mudar nada, mas me aparece algo muito interessante. Primeiro, que ΔS sobre ΔT é velocidade. Então, se eu fizer um delta φ, ou um delta θ, delta ângulo, dividido por delta t, eu vou chamar de velocidade angular. Portanto, eu chego nessa outra equação aí, muito importante, que é a relação da velocidade tangencial com a velocidade angular, v igual ômega-r. Mais um pouquinho para frente, então temos lá. Período. Essa aqui é uma definição importante, é o tempo para completar um ciclo. Tempo para dar uma volta completa. Período, no Sistema Internacional de Medidas, é dado em segundos. É T porque é tempo. Período é tempo. Então, quando se fala período de tempo, é uma redundância. Então, temos ali um exemplo. O período de rotação da Terra é 24 horas. Ela gira em torno de si em 24 horas. Período de translação dela é 1 ano, 365 dias, 366 dias, depende. Porém, quando essas rotações são muito rápidas, precisamos medir um tempo muito pequeno, muitas vezes menor que um segundo. Então, a gente não usa o período, vamos usar a frequência, que é o inverso do período. Quantas voltas que ela dá em um segundo? Então, se ela dá 2 voltas por segundo, a unidade que eu uso é segundo na menos 1, também conhecido como hertz. Se ela der 10 voltas por segundo, são 10 Hz. Se ela der 1000 voltas, são 1000 Hz ou 1 kHz. E por aí afora. Aqui eu tenho como exemplo a hélice de um avião, que ela pode fazer em torno de 2000 voltas por segundo. Ou seja, eu vou escrever como sendo frequência igual a 2 kHz, 2000 Hz. Outra forma de você usar também é RPM, que são rotações por minuto. Algumas relações matemáticas que são importantes aqui. Por exemplo, a gente sabe que V é ΔS sobre ΔT. Então, se o meu ΔS for 2πr, que é a volta completa, o tempo associado à volta completa é o período. Então, eu tenho que velocidade é 2πr dividido pelo período. Mas, como eu sei que período é o inverso da frequência, eu também posso escrever que a minha velocidade é 2πr vezes a frequência. Ainda sobre as relações matemáticas, eu posso ver a equação, por exemplo, do MRU, x igual a x0 mais vt, onde a x é a posição final do corpo, x0 é a posição inicial do corpo, v é a velocidade do corpo e t é o tempo decorrido. Veja que se eu pegar toda essa equação e dividir por r, eu chego na relação de θ. Então, essa equação daí ela pode ficar assim. Ou seja, é a equação horária do MCU, onde θ é a posição angular final do corpo.
onde ele vai parar dentro da circunferência. θ0 é a posição inicial, por onde ele começou, dentro da circunferência onde ele estava começando. Posição angular. Ômega é a velocidade angular e T é o tempo decorrido. Algumas considerações importantes ainda sobre polias e correias. Quando trabalhamos com polias e correias, veja aqui, mesmo essa polia sendo menor do que essa daqui, e neste caso aqui elas encostadas, as velocidades tangenciais, VA e VB, elas são iguais. Então, não esqueçam disso na hora de fazer um exercício, na hora de observar o exercício. Ali um resumo das equações que a gente aprendeu. V igual a 2πrf, V também é 2πr sobre T, ômega é 2π sobre T, e a transformação ali de RPM para RPS. De RPM para RPS, nós vamos dividir por 60, e de RPS para RPM nós vamos multiplicar por 60. No mais, agradeço a atenção de vocês e vamos fazer exercícios. O prato de um toca-disco utilizado por um DJ está girando com velocidade angular constante. Ponto A, localizado na metade da distância média entre o centro de rotação e a borda externa do prato, tem velocidade de 1 metro por segundo. Qual é a velocidade escalar em um ponto B, localizado na borda externa do prato? Observe que o raio de A é igual ao raio dividido por 2. O raio do ponto B é igual ao raio do disco. Sabendo que velocidade é igual a ômega vezes R, sabendo que a velocidade angular de A é igual a B, temos que velocidade de A dividido por raio A é igual a velocidade de B dividido por raio B. Então, querendo achar a velocidade do ponto B, vamos isolar passando o RB para o outro lado. Agora, substituir o que nós temos e traremos a equação desta forma. Velocidade de B vai ser igual a 1 vezes o R dividido por R, e esse 2 passa para cima. O R corta com R, e velocidade de B é 2 metros por segundo. Letra C. Exercício 13. Considere o sistema de polias representado. Nele, raio de W igual ao raio de Y, que é igual ao raio de Z, que é igual a 1 meio de Rx. E a frequência da polia W vale 2 Hz. Qual a frequência da polia Z? Observe no desenho que Y e X são polias concêntricas, portanto, possuem a mesma frequência. Y e Z estão ligadas por uma correia que faz com que elas tenham a mesma velocidade periférica. Como elas possuem o mesmo raio, a frequência é a mesma. Logo, a frequência de X é igual à frequência de Y, que é igual à frequência de Z. Portanto, achamos a frequência de Z através da frequência de X. Como a velocidade periférica de ômega ou W é igual a x, temos que a equação da velocidade é 2πrf. Podemos escrever essa equação da seguinte forma. Podemos simplificar a equação e teremos... Então, agora vamos achar a frequência x. Agora basta substituir os valores e encontramos o resultado. Agora basta simplificar esta equação e chegamos ao resultado de 1 Hz. E como sabemos que a frequência de x vale a frequência de z, temos que a frequência de z igual a 1 Hz. E a resposta é letra A. 14. Em uma estrada, dois carros A e B entram simultaneamente em curvas paralelas de raio RA e RB. Os velocímetros de ambos os carros indicam, ao longo de todo o trecho curvo, valores constantes, VA e VB. Se os carros saem da curva ao mesmo tempo, a relação de VA sobre VB. Então, ele procura a relação da velocidade A sobre a velocidade B. Como eles fazem a curva ao mesmo tempo, podemos dizer que
a velocidade angular de ambos é a mesma. Como a velocidade angular é a mesma, a frequência é a mesma. E com a equação da velocidade fica da seguinte forma. E já podemos escrever a equação da velocidade B aqui embaixo. Simplificando esta equação, cortando os termos iguais, temos que logo VA sobre VB igual a RA sobre RB. Resposta, letra D de dado. Exercício 18, Unicamp. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua constituição mais conhecida é a proposta por Hobson, em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes conforme a figura. Em um anemômetro de Hobson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é R igual a 25 centímetros, em um dia cuja velocidade do vento é V igual a 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de, considere π igual a 3. A equação da velocidade é 2πrf. Como estamos procurando a frequência, isolamos a frequência passando isso para o lado de cá, dividindo. E ficamos assim. Agora nos falta substituir esses valores aqui, uma vez que já encontram-se no Sistema Internacional de Medidas. E vamos montar a equação desta forma. Agora, vamos fazer os algebrismos necessários passando este para cima. Agora vamos simplificar esta equação e temos... Simplificamos este com este. Agora, observe que ele pede a resposta em RPM. Portanto, nosso resultado deve ser multiplicado por 60. E agora, simplificando esta equação, ficamos com